Você já parou para pensar no papel fundamental que o Espírito Santo desempenha na sua vida e na história da fé cristã? Em cada página da Bíblia, desde a criação do mundo até os dias atuais, o Espírito Santo está em ação, moldando e guiando tudo o que conhecemos. No vídeo de hoje, vamos explorar a história completa do Espírito Santo, desvendando seus mistérios e descobrindo como sua presença transformadora pode impactar profundamente a sua vida. Prepare-se para uma jornada de descoberta que vai iluminar sua compreensão e fortalecer sua fé. Vamos juntos mergulhar nesse tema essencial e poderoso. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Seu apoio é essencial para nós. O Espírito Santo, conhecido como Ruach em hebraico, é mais do que uma mera força. Ele é o próprio sopro de Deus, que dá vida e energia a tudo o que existe. Em Gênesis e no Monte 2, lemos: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa imagem do Espírito pairando sobre as águas nos mostra como o Espírito Santo estava presente na criação, desempenhando um papel ativo em dar forma e ordem ao universo. Ele é o princípio vital que trouxe a vida. Em Jó 33:4 lemos: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso nos lembra que é através do Espírito que Deus dá vida e sustenta toda a criação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo também é descrito como um poder que capacita indivíduos para tarefas especiais. Em Êxodo 31:3, Deus encheu Bezalel com o Espírito de Deus para a construção do tabernáculo. E eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e de todo o trabalho. Em Isaías 11:2, encontramos uma profecia sobre o Messias, descrito como: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa profecia mostra como o Espírito Santo é a fonte de todas as virtudes necessárias para liderar e governar com justiça e sabedoria. O Espírito estava prometido para trazer plenitude ao Messias. A palavra Ruach também é associada ao vento e ao sopro, o que simboliza a presença dinâmica e invisível do Espírito de Deus em ação. O vento é um símbolo poderoso da presença de Deus em movimento. O Espírito Santo era enviado para realizar tarefas específicas, como em Juízes 6:34, onde Gideão é capacitado pelo Espírito para liderar Israel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou a trombeta. O Espírito também era uma presença transformadora, como vimos em Ezequiel 37:14, onde Deus promete: porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Isso demonstra o papel do Espírito em trazer nova vida e esperança. Assim, o Espírito Santo no Antigo Testamento é apresentado como uma força vital e capacitadora, preparando o cenário para uma manifestação ainda mais profunda e pessoal no Novo Testamento. O Espírito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era frequentemente associado a indivíduos que precisavam de capacitação divina para cumprir propósitos específicos. Em Números 11:25, lemos sobre como o Espírito veio sobre os 70 anciãos. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com ele, e tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 anciãos. A presença do Espírito Santo capacitou os líderes e profetas para realizar obras extraordinárias. Sansão é um exemplo marcante. Em Juízes 14:6, então o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, e ele rasgou o leão em pedaços como quem rasga um cabrito. Davi também foi ungido pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel 16:13, lemos: então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, desde aquele dia em diante. O Espírito Santo ajudou a revelar a vontade de Deus aos profetas. Em 2 Pedro 1:21 é dito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No livro de Isaías, o Espírito Santo é descrito como o Espírito de sabedoria e entendimento, que ajuda a discernir a vontade de Deus. Em Isaías 61:1, lemos:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ezequiel também destaca o papel do Espírito em trazer transformação e renovação. Em Ezequiel 36:27, Deus promete: porei o meu Espírito dentro de vocês e farei com que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças. O Espírito também é visto como um agente de justiça e poder em tempos de crise. Em 1 Reis 18:12, a presença do Espírito é associada a Elias. E sucederá que, quando me for embora, o Espírito do Senhor te levará aonde eu não souber. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento não era contínua em todos os crentes, mas era concedida conforme a necessidade e o propósito de Deus. O Espírito era uma força transformadora e capacitadora que preparava os líderes e profetas para cumprir as missões divinas. Mas a manifestação do Espírito Santo seria ainda mais plena com a vinda de Cristo. Portanto, o Antigo Testamento mostra o Espírito Santo como uma presença poderosa e guiadora, sempre em ação para cumprir a vontade de Deus e preparar o caminho para a nova aliança em Cristo. A chegada do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo começa a desempenhar um papel ainda mais central. Em Mateus 3,16, lemos sobre o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Este evento marca o início do ministério de Jesus e a confirmação de sua missão divina. O Espírito Santo, descendo em forma de pomba, simboliza a pureza e a paz que Jesus traria ao mundo. Jesus também prometeu a vinda do Espírito Santo aos seus discípulos. Em João 14:16-17, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. A promessa de Jesus foi cumprida no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Os discípulos estavam reunidos quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Neste dia, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, permitindo-lhes falar em diversas línguas e anunciar as grandezas de Deus a pessoas de diferentes nações. Atos 2:4 nos conta: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A chegada do Espírito Santo foi um momento transformador para a igreja primitiva. Ele não só deu aos apóstolos poder para testemunhar, mas também os equipou com dons espirituais para a edificação da comunidade cristã. Em Atos 8, Jesus afirmou: Mas recebereis a poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os apóstolos, agora cheios do Espírito Santo, começaram a realizar milagres e curas, como vemos em Atos 3:6, quando Pedro curou um homem aleijado. Então disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A obra do Espírito Santo no Novo Testamento inclui também a orientação e o conforto dos crentes. Em João 16:13, Jesus promete: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Portanto, a chegada do Espírito Santo no Novo Testamento representa o início de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade, onde o Espírito não só capacita para o ministério, mas também habita nos corações dos crentes. O papel do Espírito Santo na vida dos crentes. O papel do Espírito Santo na vida dos cristãos é multifacetado e essencial. Em Romanos 8:16 encontramos: O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma nossa identidade como filhos de Deus e nos garante a nossa posição na família de Deus. Ele é a prova interna da nossa salvação e da nossa relação com o Pai. Em 1 Coríntios 12:7, vemos que o Espírito Santo concede dons espirituais para a edificação da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. O Espírito Santo também nos guia na verdade e na sabedoria.
Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Ele nos ajuda a viver uma vida cristã autêntica e transformadora. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito Santo também nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Em João 16:8, Jesus explica: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Além disso, o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Em Romanos 8:26 lemos: "Da mesma forma, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Ele nos capacita a viver em obediência e a cumprir a vontade de Deus. Em Filipenses 2:13, Paulo nos lembra: "Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar e viver a missão de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus nos promete: "Mas recebereis a poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Portanto, a presença e a ação do Espírito Santo são fundamentais para uma vida cristã plena. Ele nos guia, nos fortalece, nos conforta e nos transforma, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus e a cumprir nossa missão no mundo. Como experimentar o Espírito Santo hoje? Experimentar o Espírito Santo hoje começa com a busca sincera de Deus. Em Lucas 11:13, Jesus diz: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem." A oração é um meio fundamental para buscar a presença e a orientação do Espírito Santo. Em Atos 1:14, os discípulos estavam reunidos em oração e súplica, aguardando a promessa de Jesus. Estude as Escrituras e abra seu coração para a orientação do Espírito. Em 2 Timóteo 3:16, lemos: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça." Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a entender e aplicar a palavra de Deus em sua vida. Em Salmos 119:18, o salmista ora: "Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei." Participe de uma comunidade de fé, onde o Espírito Santo está presente e atuante. Em Hebreus 10:24-25, somos incentivados a não abandonar a nossa congregação, mas a encorajar uns aos outros. Busque os dons do Espírito Santo e permita que ele trabalhe em você. Em 1 Coríntios 14:1, Paulo nos exorta: "Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas especialmente que profetizeis." Permita que o Espírito Santo transforme sua vida diária. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Confie na promessa de que o Espírito Santo é um consolador e guia. Em João 16:13, Jesus nos assegura: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Compartilhe suas experiências com o Espírito Santo com outros. Em 1 João 1:7, encontramos: "Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." Por fim, viva uma vida que reflete os frutos do Espírito. Em Gálatas 5:25, somos exortados: "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito." Deixe que o Espírito Santo molde seu caráter e suas ações. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a história e o papel do Espírito Santo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!